Olá, minha amiga. Já estava ansiosos para compartilhar com vocês o romance de hoje. Você vai se surpreender com a paixão desse casal e todos os desafios que eles enfrentaram para que o amor vencesse. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Fala pra mim nos comentários de onde você está assistindo. Vamos para o romance de hoje. A brisa fria da manhã tocava o rosto de Isabela enquanto ela observava os vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. 27 anos, cabelos negros como ébano caindo em cachos naturais até a metade das costas, olhos verdes que brilhavam com uma mistura de melancolia e esperança. Seu corpo delicado escondia uma força que poucos conseguiam enxergar. Isabela cresceu em uma família de tradição. Seu pai, Roberto Martins, era sommelier renomado e dono de uma pequena vinícola artesanal no interior. Sua mãe, Cecília, era a luz da casa, uma mulher elegante que ensinara à filha o significado de dignidade e amor verdadeiro. A infância de Isabela foi repleta de tardes entre as parreiras, aprendendo sobre uvas, fermentação e o delicado equilíbrio que transforma simples frutos em obras de arte líquidas. Mas o destino, implacável como sempre, não poupou aquela família. Aos 22 anos, Isabela perdeu sua mãe em um acidente trágico. A dor foi devastadora. Seu pai, consumido pela tristeza, começou a se afastar de tudo que amava, inclusive da própria filha e da vinícola que construíra com tanto amor. Foi nesse momento de fragilidade que Valentina apareceu. Linda, sofisticada, com um sorriso calculado e palavras doces que envenenavam aos poucos. Ela conquistou Roberto rapidamente, casando-se com ele menos de um ano após a morte de Cecília. Para o mundo exterior, Valentina era a esposa perfeita. Mas dentro daquela casa, ela revelou sua verdadeira face. Fria, manipuladora e cruel, especialmente com Isabela. Passou a humilhá-la constantemente, diminuindo seus sonhos de se tornar enóloga, zombando de sua aparência delicada, fazendo questão de lembrá-la de que agora ela era uma estranha em sua própria casa. Isabela tentou falar com o pai, mas Roberto, que sempre fora forte, agora estava enfraquecido. Um problema no fígado, ironicamente causado por anos dedicados ao vinho, o deixou dependente. Valentina assumiu o controle de tudo: as finanças, a vinícola, as decisões. E sua primeira grande decisão foi expulsar Isabela. "Você tem até amanhã para sair", disse Valentina com um sorriso venenoso, enquanto Roberto dormia sob efeito de medicamentos. "Leve apenas o necessário. Esta casa agora é minha." Com o coração despedaçado e algumas roupas em uma mala velha, Isabela deixou o único lar que conhecera. Vagou pela cidade vizinha de Vale dos Sonhos, uma região montanhosa conhecida por suas vinícolas de luxo e turismo sofisticado. Foi em um mural de anúncios no centro da praça que ela viu o papel que mudaria sua vida. Procura-se empregada doméstica para residência particular. Vinícola Sangiovese. Experiência desejável. Descrição obrigatória. Salário compatível com o mercado de luxo. Vinícola Sangiovese. O nome soava como um sussurro de poder. Todos na região conheciam aquele império. Propriedade de Dante Sangiovese, um homem cuja reputação o precedia. 53 anos, empresário implacável, dono não apenas da vinícola, mas de uma rede de hotéis boutique e restaurantes estrelados. Diziam que ele era frio como gelo, inteligente como uma raposa e perigoso como um lobo. Isabela respirou fundo. Não tinha escolha. No dia seguinte, apresentou-se nos portões da propriedade. A vinícola era impressionante. Hectares e hectares de parreiras perfeitamente alinhadas, uma mansão de arquitetura italiana que parecia ter sido transportada da Toscana, adegas subterrâneas com tecnologia de ponta. Tudo ali respirava luxo, tradição e poder. Foi recebida por Senhora Marta, a governanta, uma senhora de 60 anos com olhar penetrante e postura militar. "Você tem experiência com casas grandes?", perguntou sem rodeios. "Cresci em uma vinícola. Sei cuidar de uma casa e respeito o trabalho que envolve vinho", respondeu Isabela com firmeza, erguendo o queixo. Marta a observou por longos segundos. Havia algo naquela moça. Uma mistura de fragilidade e determinação.
Aguarde aqui. O Sr. Sangiovese quer conhecer pessoalmente todos que trabalham em sua propriedade. Isabela esperou na sala de estar, observando as garrafas antigas expostas em prateleiras de mogno, os quadros renascentistas nas paredes, o lustre de cristal que pendia majestoso do teto alto. Tudo era perfeito, quase intimidador. Então ele entrou. Dante Sangiovese era exatamente como imaginara, mas também completamente diferente. Alto, cerca de 1,90 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno cinza-chumbo feito sob medida. Cabelos negros com fios prateados nas têmporas, cortados com precisão militar. Barba bem aparada que moldava um rosto de traços marcantes, quase esculpidos. Mas foram os olhos que a capturaram. Castanhos tão escuros que pareciam negros, intensos como brasas, analíticos e penetrantes. Ele a observou dos pés à cabeça sem qualquer constrangimento. Isabela sentiu-se nua sob aquele olhar, mas não desviou os olhos. Algo dentro dela se recusava a demonstrar fraqueza diante daquele homem. Isabela Martins, ele disse seu nome como se estivesse degustando um vinho complexo. Sua voz era grave, aveludada, com um leve sotaque italiano herdado dos avós. Filha de Roberto Martins. Ela piscou surpresa. O senhor conhece meu pai? Conheço seu trabalho. Provei vinhos da sua vinícola familiar há alguns anos. Tinha potencial, embora faltasse investimento. Ele cruzou os braços, os músculos tensionando sob o tecido do terno. Por que uma Martins está aqui pedindo emprego como doméstica? A pergunta era direta, quase cruel. Isabela engoliu em seco. Por que preciso recomeçar? E por que não tenho vergonha de trabalhar honestamente? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Dante continuou observando-a com aquela intensidade perturbadora. Você entende de vinhos? Cresci entre parreiras. Meu pai me ensinou desde criança. Sei distinguir castas, entendo de processos de fermentação, conheço as diferenças entre terroirs. Então está desperdiçada como doméstica, ele a interrompeu. Mas se é isso que procura, aceito. Porém saiba que sou exigente. Não tolero erros, atrasos ou falta de comprometimento. Aqui você trabalha, não passeia. Está clara? Perfeitamente clara, Sr. Sangiovese. Dante. Aqui me chama de Dante. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Comece amanhã. Senhora Marta vai mostrar seus aposentos e suas funções. E assim Isabela se tornou parte daquela propriedade magnífica e intimidadora. Os primeiros dias foram árduos. Dante era, de fato, extremamente exigente. Tudo tinha que ser perfeito. A temperatura das adegas, a organização da biblioteca de vinhos, a limpeza impecável dos salões de degustação. Ele raramente falava com ela, e quando o fazia, era de forma fria e direta. Isabela trabalhava incansavelmente. Acordava antes do amanhecer, cuidava da mansão com dedicação quase obsessiva, e à noite caía na cama exausta. Mas havia algo libertador naquilo. Pela primeira vez em anos, ela tinha controle sobre algo, mesmo que fosse apenas manter aquela casa funcionando perfeitamente. Dante a observava. Discretamente, mas observava. A forma como ela manuseava as garrafas antigas com reverência. Como conhecia instintivamente a temperatura ideal para cada ambiente. Como seus olhos brilhavam quando passava pelos vinhedos ao entardecer. Havia paixão genuína nela, algo raro de se encontrar. Uma noite, 3 semanas após sua chegada, Isabela estava na adega privada de Dante, organizando garrafas de uma safra específica que ele havia solicitado. Não ouviu quando ele desceu as escadas de pedra. Está trabalhando até tarde, disse ele, fazendo-a dar um pequeno pulo. Senhor San. Dante. Me desculpe, estava apenas terminando a organização que pediu. Ele desceu o último degrau e caminhou em direção a ela. Usava apenas uma camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e bronzeados. O cabelo estava levemente bagunçado, como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes.
Havia uma garrafa e 2 taças em suas mãos. Sabe o que é isto? Perguntou, mostrando a garrafa. Isabela se aproximou, seus olhos analisando o rótulo à luz suave da adega. Barolo 1998. Uma das melhores safras. Nebbiolo puro, taninos firmes mas elegantes, notas de cereja madura, alcatrão e rosas. Um vinho que precisa de anos para revelar sua verdadeira complexidade. Dante arqueou uma sobrancelha, impressionado. Seu pai te ensinou bem. Meu pai amava vinho mais do que qualquer coisa. Antes de... Ela parou, a dor ainda fresca. Antes de quê? Antes de perder minha mãe. Antes de perder a si mesmo. Dante abriu a garrafa com movimentos precisos e serviu 2 taças. Estendeu uma para ela. Não posso. Estou trabalhando. Considere isto uma aula. Nunca se trabalha com vinho sem entender sua alma. Isabela hesitou, mas aceitou a taça. Eles brindaram em silêncio e ela provou o vinho. Fechou os olhos, deixando os sabores dançarem em seu paladar. Era magnífico. Complexo, profundo, quase espiritual. É perfeito, sussurrou. Quando abriu os olhos, encontrou Dante observando-a com uma intensidade diferente. Não era mais o olhar analítico do patrão. Era algo mais profundo, mais perigoso. Por que está realmente aqui, Isabela? Perguntou ele, sua voz baixa ecoando nas paredes de pedra da adega. Já disse. Preciso recomeçar. Não. Por que está escondida? Uma mulher com seu conhecimento, sua paixão por vinho, deveria estar estudando, trabalhando em uma vinícola, não limpando pisos. As defesas de Isabela começaram a ruir. Talvez fosse o vinho. Talvez fosse a forma como ele a olhava. Talvez fosse simplesmente o cansaço de carregar tanto peso sozinha. Por que não tenho mais nada? Minha madrasta tomou tudo. A casa, a vinícola, meu pai. Ela me expulsou e eu não tive forças para lutar. Vim para cá porque preciso sobreviver até juntar forças para reconstruir minha vida. Dante permaneceu em silêncio, mas algo mudou em seus olhos. Uma fagulha de algo que ela não soube identificar. Você não é apenas uma sobrevivente, Isabela. Isso eu percebo. Você é uma lutadora que está temporariamente ajoelhada. Mas vai se levantar. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Ninguém havia falado com ela daquela forma. Com respeito. Com crença. Como pode ter tanta certeza? Porque reconheço a força quando a vejo. E você, minha cara, é muito mais forte do que imagina. Eles terminaram o vinho em silêncio, mas algo havia mudado naquela adega. Uma conexão fora estabelecida, sutil mas inegável. Nos dias seguintes, Dante começou a aparecer mais frequentemente onde quer que Isabela estivesse trabalhando. Não de forma óbvia, mas ela percebia. Ele fazia perguntas sobre sua opinião em determinados vinhos, pedia sua ajuda para escolher rótulos para eventos importantes, e às vezes simplesmente ficava em silêncio observando-a trabalhar. Isabela também o observava. Quando ele saía da academia particular da mansão, o corpo escultural coberto de suor, os músculos definidos tensionando sob a camiseta justa. Quando presidia reuniões de negócios no escritório com aquela autoridade natural que fazia todos ao seu redor curvarem-se à sua vontade. Quando provava vinhos com os olhos fechados, completamente entregue àquele ritual quase sagrado. Ela nunca havia sentido nada assim. Aos 27 anos, Isabela jamais estivera com um homem. Sua vida fora dedicada aos estudos, à família, aos vinhedos. Romance sempre parecerá algo distante, quase irreal. Mas agora, pela primeira vez, seu corpo reagia. Seu coração acelerava quando ele entrava em um cômodo. Sua pele formigava quando acidentalmente seus dedos se tocavam ao passar documentos. Ela sonhava com ele à noite, sonhos que a faziam acordar ofegante e confusa. Foi em uma tarde de outono, quando as parreiras começavam a dourar, que tudo mudou. Isabela estava nos vinhedos, verificando o estado das uvas para a próxima colheita. Usava um vestido simples de algodão que o vento moldava contra seu corpo,
revelando curvas delicadas. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo frouxo, alguns fios soltos dançando ao redor de seu rosto. Dante a observava da varanda da mansão. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia entre as parreiras, tocando as folhas com carinho, examinando os frutos com conhecimento evidente. Ela pertencia àquele lugar, não como empregada, mas como alguém que entendia a alma daqueles vinhedos. Sem perceber, ele se viu caminhando em direção a ela. As uvas estão quase prontas, disse Isabela ao perceber sua aproximação. Mais 2 semanas e a colheita pode começar. Esta será uma boa safra. Como sabe? O equilíbrio entre açúcar e acidez está perfeito. O clima ajudou este ano. E ela pegou uma uva, provou e sorriu. Elas estão conversando. Conversando. Pela primeira vez, havia um toque de diversão na voz dele. Minha mãe costumava dizer que as uvas conversam quando estão felizes. Quando tudo está em harmonia. O solo, o sol, a água, o cuidado, elas cantam uma música silenciosa. Você só precisa saber ouvir. Dante ficou em silêncio, observando-a. O sol do final da tarde iluminava seu rosto, criando um halo dourado ao redor dela. Ela era linda. Não com a beleza fabricada das mulheres que frequentavam seus eventos sociais, mas com uma beleza natural, autêntica, que vinha de dentro. Isabela, ele disse seu nome como uma oração. Ela se virou para encará-lo, e o que viu em seus olhos fez seu coração parar. Desejo. Puro, intenso e inegável. Sim. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Até que estava tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume amadeirado de seu colônia masculina misturado com o aroma natural de sua pele. Você sabe o efeito que tem sobre mim. Sua voz era rouca, carregada de uma necessidade que ele não tentava mais esconder. Eu, não. Desde o dia em que entrou na minha casa, você virou meu mundo de cabeça para baixo. Tento manter distância. Tento lembrar que você trabalha para mim. Mas é inútil. Penso em você o tempo todo. Sonho com você. Quero você de uma forma que não consigo controlar. Isabela estava tremendo. Não de medo, mas de antecipação. De desejo. De um anseio que ela nem sabia que podia sentir. Dante. Me diz que você também sente. Me diz que não sou o único enlouquecendo aqui. Eu sinto, admitiu ela em um sussurro. Deus, eu sinto tanto. Mas eu não sei, eu nunca. A percepção atravessou o olhar dele. Você nunca esteve com ninguém. Ela balançou a cabeça, corada. Algo primal despertou dentro de Dante. A ideia de ser o primeiro homem a tocá-la, a possuí-la, a ensinar seu corpo o significado do prazer, era quase insuportável. Mas junto com o desejo veio algo mais, responsabilidade, ternura, proteção. Então preciso fazer isso direito, murmurou ele, levantando a mão e acariciando seu rosto com uma delicadeza que contrastava com sua aparência máscula e dominadora. Posso te beijar, Isabela? Sim, respondeu ela sem hesitação. O beijo foi como a explosão de uma barragem contida por tempo demais. Dante a puxou contra seu corpo, uma mão na nuca dela, a outra na cintura, mantendo-a colada contra ele. Seus lábios eram firmes, exigentes, mas também surpreendentemente suaves. Ele a beijava como se ela fosse simultaneamente frágil e preciosa, mas também como se não pudesse ter o suficiente dela. Isabela se agarrou aos ombros dele, sentindo a solidez dos músculos sob suas mãos. Seu primeiro beijo. E era tão mais intenso do que qualquer coisa que imaginara. Ela se sentia derreter, pegar fogo, flutuar, tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Vem comigo, disse Dante, entrelaçando os dedos nos dela. Para onde? Para qualquer lugar longe de pessoas. Porque se continuarmos aqui, vou te tomar agora mesmo entre estas parreiras, e você merece mais do que isso. Eles voltaram para a mansão, mas não cruzaram com nenhum funcionário. Dante a levou diretamente para seus aposentos privados,
uma suíte luxuosa que ocupava toda a ala oeste da casa. Uma vez dentro, com a porta trancada, ele a puxou novamente para seus braços. Mas desta vez foi mais devagar, mais controlado. Precisamos conversar antes, disse ele, acariciando seus cabelos. Você precisa entender uma coisa. Eu não sou um homem fácil. Sou possessivo. Dominador. Quando algo é meu, eu protejo com unhas e dentes. Se começarmos isto, não haverá volta. Você será minha. Completamente. Isabela o olhou nos olhos, vendo a verdade crua ali. E se eu quiser ser sua? Então precisamos fazer isto no seu tempo. Não vou apressá-la. Quando você estiver pronta, quando você quiser se entregar completamente, eu estarei aqui. Mas eu quero agora, sussurrou ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Dante gemeu baixo. Isabela, você está brincando com fogo. Então me queime. Algo se rompeu dentro dele. Com um movimento fluido, ele a ergueu nos braços e a levou para a cama. Uma estrutura imensa com lençóis de seda cor de vinho e travesseiros macios. A deitou com cuidado e se posicionou sobre ela, apoiando o peso nos cotovelos para não esmagá-la. Última chance de mudar de ideia, murmurou ele, os olhos escuros ardendo de desejo contido. Não vou mudar de ideia. Te quero, Dante. Quero que seja você. E então ele a beijou novamente, mas desta vez deixou as mãos explorarem. Acariciou seus braços, sua cintura, as curvas de seu corpo por cima do vestido. Cada toque era deliberado, paciente, ensinando-a o que era o desejo. Isabela arqueou contra ele, instintivamente buscando mais contato. Suas mãos exploravam as costas dele, sentindo os músculos se contraírem sob seus dedos. Dante tirou o vestido dela lentamente, revelando a lingerie simples mas feminina que ela usava. Seu corpo era perfeito, curvas suaves, pele clara como alabastro, seios fartos que ele acariciou com reverência. Você é linda, sussurrou ele, beijando seu pescoço, seus ombros, o vale entre seus seios. Perfeita. Ele a despiu completamente, e então se despiu também, revelando um corpo que parecia esculpido em mármore. Músculos definidos, ombros largos, abdômen marcado com uma linha de pelos escuros que descia até. Isabela corou e desviou o olhar, repentinamente tímida. Me olhe, comandou ele com suavidade. Não há vergonha nisso. Somos apenas um homem e uma mulher que se desejam. Ela obedeceu, e ele continuou sua exploração. Tocou-a em lugares que ninguém jamais tocará, despertando sensações que ela não sabia que existiam. Quando finalmente a possuiu, foi com cuidado, vispera em palavras de encorajamento, certificando-se de que ela estava pronta. Houve dor inicialmente, mas ele foi paciente, esperando que seu corpo se ajustasse. E então começou a se mover, e a dor foi substituída por prazer. Um prazer que crescia e crescia até que Isabela pensou que fosse explodir. Eles fizeram amor pela primeira vez naquela tarde, e depois novamente durante a noite. Dante era um amante atencioso mas dominante, ensinando seu corpo a responder ao dele, mostrando-lhe prazeres que ela nem sonhava existir. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados nos lençóis bagunçados, Isabela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho e momentos roubados. Dante não queria que os funcionários soubessem ainda, não por vergonha, mas porque queria proteger Isabela de fofocas e julgamentos. À noite, porém, ela vinha para seus aposentos. E ali ele a amava de todas as formas possíveis, sempre respeitoso mas intensamente apaixonado. Isabela florescia sob sua atenção. Tornava-se mais confiante, mais feminina, mais consciente do próprio poder. Uma noite, durante um jantar íntimo nos aposentos dele, Dante segurou sua mão. Isabela, quero que você saiba que isto não é apenas físico para mim. Você não é apenas uma aventura. O que sou então? A mulher que mudou minha vida, que me fez acreditar que ainda podia sentir algo além de ambição e controle. Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção. Dante, eu também sinto algo profundo por você. Mas tenho medo.
Nossa situação é complicada. Eu trabalho para você. Então não trabalha mais. Marta pode assumir suas funções. Quero que você seja minha companheira, não minha empregada. Mas preciso trabalhar. Preciso ter independência. Então trabalhe comigo. Seja minha sommelier particular. Ajude-me a expandir a vinícola. Use seu conhecimento, sua paixão. Juntos podemos criar algo magnífico. Isabela estava sem palavras. Ele não estava apenas oferecendo amor, estava oferecendo propósito. Você faria isso por mim? Faria qualquer coisa por você. Porque estou me apaixonando, Isabela. Profunda e irrevogavelmente. Ela se jogou em seus braços, beijando com toda a paixão que sentia. Naquela noite, eles celebraram não apenas com seus corpos, mas com planos e sonhos compartilhados. Mas nem tudo eram flores. Algumas semanas depois, durante um evento social na vinícola, Isabela conheceu o lado cruel da sociedade. Mulheres elegantes, perfumadas e maliciosas a observavam com desprezo mal disfarçado. Cochichavam nos cantos, faziam comentários maldosos sobre a empregada que seduziu o patrão. Dante percebia e mantinha Isabela próxima, deixando claro para todos que ela estava sob sua proteção. Mas as palavras ainda doíam. Naquela noite, nos aposentos dele, ela estava mais silenciosa. O que foi? Perguntou Dante, acariciando seus cabelos enquanto estavam deitados. Aquelas mulheres, elas são do seu mundo. Sofisticadas, educadas, elegantes. Eu sou apenas. Ele a interrompeu, virando seu rosto para que ela o olhasse. Você é a mulher mais elegante naquela sala. Não por causa de roupas caras ou joias, mas porque tem substância. Tem paixão. Tem alma. Aquelas mulheres são cascas vazias comparadas a você. Mas você deve estar acostumado com mulheres assim. Estive com muitas mulheres ao longo da vida, admitiu ele com honestidade brutal. Mas nenhuma delas tocou meu coração. Foram apenas corpos, prazeres momentâneos. Você é diferente. Você me fez sentir de verdade. Isabela ainda parecia insegura, e aquilo despertou algo primal em Dante. Naquela noite, ele a amou com uma intensidade que beirava a selvageria. Tomou-a de forma possessiva, dominadora, marcando-a como sua em cada centímetro de seu corpo. De quem você é? Murmurou ele em seu ouvido enquanto se movia dentro dela. Sua, ela gemeu. Diz de novo. Sou sua, Dante. Completamente sua. E eu sou seu. Não esqueça disso jamais. Eles fizeram amor até o amanhecer, e quando o sol surgiu no horizonte, Isabela sabia que nenhuma palavra maldosa poderia abalar o que tinham. Dante decidiu que não podia manter Isabela escondida. Ela era importante demais para ele. Passou a apresentá-la publicamente como sua companheira e futura sommelier da vinícola. Usou sua influência para matriculá-la em cursos especializados de enologia, conectou-a com os melhores profissionais da área, investiu em seu futuro sem hesitação. Mas havia algo pendente: a situação de sua família. Usando sua rede de contatos e advogados poderosos, Dante investigou o caso de Isabela. Descobriu que Valentina havia forjado documentos, manipulado Roberto enquanto ele estava doente e tomado posse da vinícola ilegalmente. Levou 3 meses, mas Dante conseguiu reverter tudo. Os bens foram devolvidos a Roberto, que finalmente recebeu o tratamento adequado e começou a se recuperar. Valentina foi exposta e enfrentou consequências legais. Você fez isso por mim? Perguntou Isabela, chorando quando ele entregou os documentos que provavam que a vinícola de seu pai estava de volta à família Martins. Fiz porque você merece justiça. E porque quero que você seja livre, livre do passado, das dores, livre para escolher seu futuro. E espero, ele segurou suas mãos, que esse futuro seja comigo. Sempre será com você. Roberto Martins, quando finalmente conheceu Dante, reconheceu no homem mais velho a mesma paixão por vinho e a mesma dedicação que ele tivera um dia. Deu sua bênção ao relacionamento, feliz por ver sua filha amada e protegida. Um ano depois,
Dante pediu Isabela em casamento durante a colheita anual. Ajoelhou-se entre as parreiras no pôr do sol, com uma caixa de veludo contendo um anel de diamante que pertencera à sua avó italiana. Isabela Martins, você trouxe cor a um mundo que eu via apenas em preto e branco. Trouxe sabor a uma vida que estava insípida. Casa comigo. Seja minha esposa, minha parceira, minha razão de acordar todos os dias. Sim. 1000 vezes sim. O casamento foi na própria vinícola, cercado por parreiras carregadas, com os aromas de uvas maduras no ar. Isabela usava um vestido de renda italiana, simples mas deslumbrante. Dante não conseguiu conter as lágrimas quando a viu caminhando em sua direção. A união foi abençoada não apenas pelo padre, mas pelas vinhas que o cercavam, testemunhas silenciosas de um amor que crescerá da mesma forma que as uvas, com paciência, cuidado e o toque perfeito da natureza. A vida de casados foi uma dança entre trabalho e paixão. Juntos, eles transformaram a vinícola Sangiovese em uma das mais respeitadas do país. Isabela, agora com formação completa em enologia, criou blends únicos que conquistaram prêmios internacionais. Dante, por sua vez, descobriu que dividir seu império com alguém era muito melhor do que reinar sozinho. Ele a consultava em todas as decisões importantes, valorizava suas opiniões e se orgulhava publicamente de suas conquistas. 2 anos após o casamento, Isabela descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria. Dante, o homem forte e dominador, chorou como uma criança ao ouvir o coração do bebê pela primeira vez. Ele se tornou ainda mais protetor, quase obsessivamente. Acompanhava todas as consultas médicas, garantia que ela descansasse adequadamente, massageava seus pés inchados à noite e conversava com a barriga dela todas as noites antes de dormir. Meu pequeno ou pequena, sussurrava ele, as mãos grandes e calejadas apoiadas suavemente sobre o ventre arredondado de Isabela. Você vai crescer cercado de amor, de vinhas e do melhor que este mundo pode oferecer. E vai saber que seu pai te amou desde antes de você nascer. Isabela passava os dedos pelos cabelos dele, o coração transbordando de felicidade. Aquele homem que o mundo via como frio e implacável era, na verdade, pura ternura com ela e com o bebê que esperavam. Quando Lorenzo nasceu, um menino de olhos escuros como o pai e cabelos negros como a mãe. Dante segurou o filho nos braços e chorou abertamente. Isabela nunca o vira tão vulnerável, tão completamente rendido. Obrigado, ele sussurrou para ela, beijando sua testa suada. Obrigado por me dar uma família. Por me ensinar a amar. Por me fazer completo. Os anos seguintes foram repletos de alegria. Lorenzo cresceu entre as parreiras, assim como Isabela crescerá. E quando ela engravidou novamente, desta vez de uma menina que chamaram de Cecília em homenagem à sua mãe, a família estava completa. Dante era um pai presente e amoroso, mas mantinha sua natureza protetora e dominante. Ensinava Lorenzo sobre negócios e responsabilidade. Protegia Cecília como se ela fosse feita de cristal. E amava Isabela todos os dias, de todas as formas possíveis. Isabela realizou seu sonho de homenagear sua mãe criando uma linha especial de vinhos chamada Cecília Collection, rótulos elegantes e sofisticados que se tornaram best-sellers. Dante fez questão de que o nome dela estivesse em destaque em todos os materiais, orgulhoso da mulher extraordinária que sua esposa se tornará. Todas as manhãs, antes de começarem o dia, Dante abraçava Isabela na cozinha da mansão, beijava seu pescoço e sussurrava: "Ainda não acredito que você é minha." E ela sempre respondia: "Para sempre sua." À noite, depois de colocarem as crianças para dormir, eles se encontravam no terraço que dava para os vinhedos. Com uma taça de vinho nas mãos e o corpo um do outro aquecendo a noite fria, contemplavam o império que construíram juntos, não apenas de negócios, mas de amor verdadeiro. Isabela Sangiovese não era mais a moça assustada e despojada que chegará pedindo emprego. Era uma empresária respeitada, uma enóloga premiada, uma mãe dedicada. Mas acima de tudo, era a mulher amada por um homem que aprenderá que o verdadeiro poder não estava em dominar o mundo, mas em proteger e amar aquela que conquistara seu coração. E Dante, o lobo solitário que jurara nunca se apaixonar,
descobrira que render-se ao amor era a maior vitória que um homem poderia ter. Entre vinhas e destinos, entre vinhos e promessas, eles construíram não apenas um império, mas um lar. E provaram que o amor verdadeiro, assim como o melhor vinho, só melhora com o tempo. Profundo, complexo e eternamente inebriante. 20 anos depois, Lorenzo assumia parte dos negócios ao lado do pai, e Cecília estudava enologia para continuar o legado da mãe. A vinícola Sangiovese era agora um império familiar reconhecido mundialmente. Dante e Isabella, agora com cabelos grisalhos mas o amor ainda ardente como no primeiro dia, continuavam dançando à luz das velas, caminhando entre as parreiras de mãos dadas e se amando como se cada dia fosse o primeiro. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Isabella certa noite, aninhada em seus braços. Apenas de não ter te encontrado antes. Mas nem isso, porque talvez não estivéssemos prontos. Tudo aconteceu no tempo certo. Te amo, Dante Sangiovese. E eu te amo, Isabella Sangiovese. Hoje, amanhã e por todas as colheitas que ainda virão. E ali, sob as estrelas e cercados pelo perfume das uvas maduras, eles se beijaram, dois corações que o destino uniu entre vinhas, e que o amor manteve eternamente entrelaçados. Chegamos ao fim de mais um romance fascinante. Espero que tenha gostado porque eu fiquei apaixonada nesse romance. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E fala pra mim nos comentários de onde você está assistindo. Te espero no próximo vídeo.